You got to be oriented towards something, because otherwise you're disoriented. You just spin around in circles and then you suffer. And so do people around you. It's not a good solution. Orient yourself towards something. You have to figure out what it is. What will work for you? What goal would justify the suffering of your life? Start trying to piece that together. You're going to get better at it. But it's a personal process. Quem é Jordan Peterson? Eu estou vendo esse vídeo aqui tem um bom par de meses. As pessoas me pedem para falar sobre Jordan Peterson. E quem é ele? A resposta mais simples e boçal seria que ele é o Olavo de Carvalho canadense. Mas é uma resposta incorreta, porque entre o Olavo de Carvalho e o Jordan Peterson existe um abismo intransponível. O Jordan Peterson é muito mais do que um fanático que mal acabou o ensino fundamental e que fascinou e que deslumbrou uma população que não tem hábito de senso crítico e nem de leitura. Ele é mais do que isso. Eu conheci o trabalho dele tem mais de um ano, quando eu fazia um curso de ciência da religião. Então uma das recomendações foi um vídeo dele de 2 horas, no qual ele falava as teorias principais dele. E depois disso eu fiquei fascinado pela obra do Peterson, comecei a ler o que ele escrevia, e comecei a ver outros vídeos dele no qual ele falava o que ele pensava, e passei de uma relação de amor e ódio, e respeito e desprezo ao longo desse período. Então ele é alguém que fala coisas extraordinárias, incríveis, e ao mesmo tempo ele fala e faz algumas coisas que são repreensíveis. Ele é um professor universitário, ele dá aula na Universidade de Toronto, ele é PhD em psicologia clínica, então ele não é simplesmente um bobão diante da câmera falando besteiras. Ele tem conteúdo e muito do que ele fala faz sentido. A fama dele surgiu, ele começou a ficar popular quando ele entrou em confronto com a ala de extrema esquerda da universidade, chamados Social Justice Warriors, que queriam levar adiante uma agenda identitária, e houve um caso envolvendo transgêneros que eles queriam que os professores e os colegas universitários se referissem às pessoas por pronomes pessoais neutros, né? Em vez de falar ele ou ela, usaria como no Brasil se usa eu X, né? Ou sei lá, menino X. Não sei como se pronuncia isso, mas eles queriam fazer algo parecido no Canadá. E a luta do Jordan Peterson contra esse grupo foi que isso, para ele, na percepção dele, violaria a liberdade de expressão dele. Então isso foi para o tribunal, não sei se foi aprovada essa lei relacionada aos pronomes neutros, então ele foi para o tribunal e foi também para a televisão enfrentar essa agenda minoritária identitária que ele se recusava a aceitar. Então, desse momento em diante, esse professor obscuro da Universidade de Toronto se tornou uma celebridade nacional no Canadá e depois no mundo inteiro. Então, hoje, ele se tornou quase uma espécie de um guru da alt-right norte-americana, né? Estados Unidos e Canadá, nessas questões minoritárias. Então, você tem um grande público de homens brancos, heterossexuais, cristãos, que seguem o Jordan Peterson, que acompanham o trabalho dele e o respeitam. Isso indicaria um forte viés do público do Peterson, mas, por outro lado, não sei se representa de fato aquilo que ele pensa. Vamos entrar um pouco nas teorias do Peterson, para a gente poder entender esse apelo que ele tem com esses segmentos da sociedade. Essencialmente, o Peterson ele não nega a evolução, ele é um teórico evolucionista, ele aceita a teoria da evolução, da seleção natural, e em vários sentidos ele corresponde a muitos outros intelectuais que defendem a mesma visão. E filosoficamente ele é nietzschiano, então ele tem a questão dos valores, da moral, da estrutura de moral, da genealogia da moral. E enquanto psicólogo ele é da linha junguiana, então ele trabalha muito com símbolos, com as histórias, com narrativas e com o aspecto do sagrado, do religioso. Então você une esses elementos e na teoria dele, o que ele defende, né, o que ele elabora é que as nossas estruturas mentais e a nossa cultura, nossas religiões estão fundamentadas em nossa evolução. Não apenas nossa evolução enquanto espécie humana, mas enquanto nossa evolução biológica. Nós temos estruturas mentais, estruturas culturais que descendem de combates, de conflitos, de problemas que existem em criaturas pré-históricas e que teria sido passado, talvez geneticamente, até os dias de hoje. Para ele, a nossa hierarquia social, que tem um líder e vai descendo para a base com pessoas que seguem esses líderes, reflete uma estrutura hierárquica primitiva dos outros animais também. Outros animais da natureza possuem também um líder e os outros que seguem. Essencialmente, para o Peterson, a vida humana, a vida dos animais em geral, é essa luta para subir na hierarquia e se tornar o líder, se tornar o mais poderoso do grupo, da matilha, do rebanho, do que seja. Talvez por isso que haja esse apelo a esses homens brancos heterossexuais, porque
você trabalha com ressentimento, né, que é a causa, em geral, dessa ascensão da nova extrema-direita pelo mundo. Então você trabalha com esse ressentimento desses brancos que estão perdendo espaços para minorias, para as mulheres. Então eles precisam encontrar uma justificativa teórica para que eles possam voltar a subir na hierarquia social e se tornarem os líderes, os donos das empresas, os chefes das empresas, os presidentes. Então, nesse sentido, a tese do Peterson reforçaria essa estrutura hierárquica que, para ele, é necessária para organizar o caos. Então, basicamente, você tem uma luta aí que estaria presente em todas as religiões, em todas as culturas, que é um embate entre o caos e a ordem, o yin e yang. Então você teria essa dualidade que seria um fator essencial da nossa experiência humana, embora talvez não esteja presente na natureza, mas está nessa formação da nossa mente ao longo de muitos milênios. E para o Peterson, isso se reflete também em nossas religiões. Então, nossas religiões seriam um modo que a gente tem em nossas mentes para poder aceitar essa estrutura hierárquica e poder organizar o caos. Então, através das religiões, nós temos umas motivações para agir moralmente, para distinguir entre o bom e o mal, e também para legitimar essas estruturas de poder. Então você, através da Bíblia, você vai criando uma hierarquia social de quem são os líderes, de quem tem o direito de estar no topo e de quem deve servir. A grosso modo, essa é a minha interpretação da obra do Peterson. Ele tem muito mais elementos envolvidos também. Você pode ver outros vídeos no qual ele fala sobre psicologia clínica, por exemplo, que são muito interessantes. Mas basicamente isso é que ele delineia no principal livro dele, que é Maps of Meaning, que foi o primeiro livro, e depois ele lançou agora, recentemente, que são 12 regras para a vida. Não sei se é no Brasil já, mas é best-seller no mundo inteiro atualmente, e no qual ele elabora de maneira um pouquinho mais leve esse tipo de temática dele, de como essas hierarquias sociais foram estruturadas ao longo de muito tempo. O problema do Peterson, e aí que entra um debate que está ocorrendo agora, e que ocorreu em vários níveis, com o Sam Harris. O Sam Harris é um filósofo americano que trabalha também com neurociência, e ele é um dos 4 cavaleiros do ateísmo nos Estados Unidos. E esse debate entre os dois começou no podcast do Sam Harris, que é muito legal. Se você não conhece o podcast do Sam Harris e falar inglês, vá conferir, porque tem ótimos debates lá. Começou no podcast do Sam Harris e depois se prolongou para um debate no Canadá, quando eles foram se encontrar pessoalmente para debater isso ao vivo. Então você tem, somando aqui, são 8 horas de debate entre os dois, e o Sam Harris tem uma visão diferente. Para o Sam Harris, essa questão cultural que o Peterson defende, né, a questão das religiões, por exemplo, são um obstáculo para o bem maior. Então você divide o mundo nesses grupos sectários de fundamentalistas religiosos que são incapazes de ver o outro grupo como merecedores também de respeito e de uma vida boa, ou do paraíso, né, que não tem direito de ir para o céu porque são apóstatas, porque são hereges ou porque são infiéis. Então, quando você se fia nessas estruturas hierárquicas religiosas, você é incapaz de conviver em harmonia enquanto uma espécie humana, né? Então, para o Sam Harris, que também é um evolucionista, você deve fundar questões morais não em religião, não nessas histórias coletivas que foram inventadas ao longo da humanidade. Mesmo que tivesse uma função de coesão social em algum momento da história, hoje elas já não servem, porque a gente vive num mundo globalizado, num mundo com 7 bilhões de pessoas, com cidades imensas. Então essas estruturas mentais nossas que foram elaboradas evolutivamente para conviver em sociedades pequenas, com 150 indivíduos, por exemplo, em tribos, já não servem mais para poder justificar e para poder legitimar nossa vida em sociedade hoje, no mundo atual. Então a grande discordância entre o Sam Harris e o Jordan Peterson tem a ver com isso. Um aceita as estruturas tradicionais, clássicas, religiosas, como funcionais, como se elas tivessem algum tipo de propósito ainda hoje para a gente, para poder nos dar uma resposta para a vida e organizar esse caos que é o mundo. E para o Sam Harris, não. Isso deve ser feito racionalmente, não através de religiões, não através de crenças ou de uma fé cega em religiões que já não explicam mais o mundo, mas através da visão racional do mundo e de como nós, conscientemente, podemos elaborar metas melhores de uma vida coletiva. Essa é a essência do debate entre os dois. E para mim, assim, a minha conclusão, vendo esses debates entre eles, né, entre o Peterson, com o qual eu concordo em muitos aspectos, e com o Sam Harris, com o qual também concordo em muitos outros aspectos também, é que nenhum nem outro estão totalmente certos. O Sam Harris põe muito peso na racionalidade humana, e a gente sabe que nós, no dia a dia, não somos totalmente racionais. Pelo contrário, a gente tem muitos dos nossos atos são inconscientes ou são irracionais. A gente não age pesando todos os prós e os contras, ou o que é o mais certo ou o que é mais errado. A gente não pensa nisso, a gente age. Nosso cérebro não foi projetado evolutivamente para estar certo, para buscar a verdade, mas para sobreviver. A função da nossa mente é nos manter vivos, mesmo que estejamos errados em relação à verdade. E é nesse ponto que o Peterson acerta.
Essas histórias tradicionais, elas tinham um fator evolutivo muito forte, né? Elas nos ajudavam a manter uma coesão social, principalmente, né? E esse é um ponto que o Harari bate também muito nos livros dele, né? De como essa cultura intersubjetiva foi o que nos permitiu prosperar civilizatoriamente. Quando a gente vive numa tribo e tem um totem tribal ali e deuses tribais, isso nos fecha, nos limita naquela tribo ali enquanto convivência. Mas quando você tem um Deus, uma religião que transpõe fronteiras, então você pode ter bilhões de pessoas acreditando no mesmo Deus, na mesma religião, isso nos unifica dentro daquela comunidade de pessoas muito mais amplas do que caberia nossa tribo. Então, nesse sentido, o Peterson tem razão. Por outro lado, o que acontece é que acaba sendo uma noção muito conservadora da realidade. Se aquilo ali funcionou, não significa que vai funcionar para sempre. Então, de que modo a gente pode dar um passo além e começar a modificar essas estruturas culturais para que a gente possa entender o outro que pensa muito diferente da gente, que tem uma outra religião que a nossa, que acredita em uma série de juízos de valores e de conceitos que não tem a ver com o nosso. Como é que a gente pode respeitar essa pessoa e aceitá-la como digna e como merecedora também de uma vida boa? É possível que a gente abandone esse conjunto de crenças e de histórias e de tradições que a gente construiu ao longo de milênios para elaborar um novo conjunto que se adeque ao mundo totalmente diferente do que era 10 mil anos atrás? Essa é uma questão que é muito estudada, dessa dupla evolução, né? Que a gente tem a evolução biológica nossa, que é muito lenta, que vai progredindo a pequenos passos ao longo de muitos milênios, e a evolução cultural, que é muito mais rápida, muito mais flexível e imprevisível. Então, às vezes, numa questão de uma geração, você tem uma grande mudança cultural e que não coincide com essa mudança biológica. Então, a gente está com um novo conjunto de valores que foram modificados nos últimos 100 anos, 150 anos, e ao mesmo tempo, biologicamente, a gente tem comportamentos que ainda são de um homem primitivo de 20 mil anos atrás. Como fazer com que esses dois níveis, o cultural e o biológico, convivam e possam nos ajudar a construir um mundo melhor? E não apenas para mim, não apenas para minha família, não apenas para minha tribo, mas para todas as pessoas do mundo. Por Jordan Peterson, que é um grande crítico do comunismo também, assim como Olavo de Carvalho no Brasil, esse projeto de criação de um mundo melhor, de um homem melhor, é um projeto totalitário. Corre esse risco de acontecer com a União Soviética, de tentar criar um mundo melhor e, no final dos contos, acabar criando um mundo pior. Então, em grande parte, essa luta dele contra as minorias identitárias na universidade e no Canadá tem a ver com isso. Quando você começa a restringir as liberdades, quando você começa a tentar melhorar o mundo, você pode fazer com que ele seja infinitamente pior do que ele já é. Eu recomendo que vocês assistam alguns vídeos do Jordan Peterson para ter uma noção do que ele fala, ver se você se identifica com ele, porque ele tem boas ideias. Ele não é igual o Olavo de Carvalho, que só fala merda. Ele tem coisas interessantes, mas também é preciso ter um pouquinho, uma pitada de senso crítico e de olhar um pouco com afastamento e perceber as falhas do que ele fala. Eu quero saber se você já conhece a obra dele, se você já viu alguma coisa de Jordan Peterson, deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa sobre essa questão também, envolvendo religião, moral. Se é possível a gente criar um conjunto de normas morais descoladas da religião, o que você pensa? Deixa aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, a gente se vê por aí. Abraço, até mais. Tchau!